Olá pessoal, boa noite. Boa noite, professora Elenilda. Boa noite, Amanda. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Extensão Sem Mais Nem Menos. Boa noite, professora Viviane, coordenadora do projeto. Boa noite, Adriana, integrante do projeto. Boa noite, Isabela. Boa noite, pessoal. Bom, enquanto vocês vão entrando, vamos seguir a mesma linha de raciocínio da live da semana passada. Gostaria que vocês comentassem de onde vocês são. Olá, Elisabelle, boa noite. Boa noite, professora Elenilda. Victor, Sol, Isabela. Gostaria que vocês fossem comentando de onde vocês são, qual escola, tá bom, que vocês estudam, qual professor escreveu vocês, pra gente se conhecendo. Quero saber também quem daqui estava, na live da semana passada, quem construiu o seu tabuleiro. Recebemos muitas respostas. Oi, Sara, integrante do projeto. Olá, Isabela, que é de Pilar. Olá, Ana Paula, boa noite. Olha aí, Amanda, Manuel Gentil. Estava na live da semana passada, eu lembro, Amanda. Kathleen Amanda, também do Manuel Gentil, também estava na live. Olá, Ingrid. Bom, sejam todos bem-vindos, tá bom? Agora está no momento introdutório, quero saber de onde vocês são. Se hoje nós temos pessoas de fora de Alagoas, na live da semana passada nós também tivemos. Quero saber se estão por aqui. Comente o nome de vocês também. Eu vejo que alguns de vocês aqui estão com user, que é o sobrenome, então, por favor, para ficar melhor a interação. Olá, Andressa. Ana Paula também, do Manuel Gentil. Isabela, que é da Escola Professor Arthur Ramos, Kaique. Olá, Ana Eloá, também do Manuel Gentil. Novamente, Manuel Gentil aqui, com peso na nossa live. Já temos professores aqui na live também. Os professores de vocês já chegaram por aqui. O professor de Isabela, o professor Valbert. Olá, Juana. Boa noite. Boa noite, João Vitor. Mike. Andressa da Silva, Manuel Gentil também. Laís, boa noite, Laís. Tudo bem? Também do Manuel Gentil. Temos aqui o Manuel Gentil, temos aqui o Kaique. O Manuel Gentil marcando peso, né, pessoal? A professora Amanda Tenório, Emily falou que é a professora dela. Boa noite, professora Amanda, tudo bom? Maria Maiara, também do Manuel Gentil, boa noite. Muito obrigada, Andressa, que bom que você gostou da live da semana passada. Espero também que esteja ansiosa para a live de hoje. Já deixo aqui a minha pergunta, Vocês lembram qual é o título da nossa live? O que nós vamos construir hoje? Sara, olá, Sara, boa noite. Pessoal, vão convidando os amigos de vocês, tá bom? Já vamos estar iniciando nossa live. Estou só esperando aqui a produção me dar um ok para começar a nossa live. Espero que vocês estejam ansiosos, porque eu estou bastante ansioso para trabalhar com vocês. Olá, Danilo, boa noite. Gisele, Giovana, Emily. Alguns nomes de vocês eu estou lembrando da live passada. Boa noite, a Mauri. Olá, Mauri, Alicia, Samuel. Vocês gostaram da live da semana passada? Conseguiram construir o tabuleiro? Responder o questionário? Contem um pouquinho para mim, pessoal. Como foi? Olá, Mai. Bom, pessoal, já recebi o ok aqui da produção. Vou começar a nossa live. Então peguem os materiais de vocês que foi solicitado no post, tá bom? Não se preocupem, vou estar relembrando daqui a pouquinho quando eu for fazer a construção. Mas agora vamos começar a nossa live. Eu gostaria de começar me apresentando, Eu sei que alguns de vocês já devem ter me visto na live passada, mas eu sou Guilherme, eu sou integrante do grupo de Extensão Sem Mais Nem Menos e eu vou ser o apresentador dessa live.
A nossa live ela tem como título Jogo Quarto, trabalhando números e geometria com o tabuleiro. Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostam de jogos de tabuleiro e quais são os jogos que vocês gostam, que vocês jogam. Vocês podem comentar aqui no chat, tá bom? Vou estar dando uma olhadinha. Eu mesmo gosto bastante de jogos de tabuleiro, sempre gostei de jogos de raciocínio, que é competitivo, né? Vocês viram que eu joguei com o Rian semana passada. Olá, Raquel, boa noite, Yasmin, sejam todos bem-vindos. Comentou aqui dama. Isso, temos dama, temos xadrez, temos vários outros jogos que são de tabuleiro, até mesmo o jogo Yutinori da semana passada. Então, todos esses jogos eles têm em comum. Além de eles trazerem nessa certa competição, de entreter, eles também trabalham com raciocínio lógico, com a memória, com estratégia, com alinhamentos. Isso é muito importante na matemática. Então, o jogo de hoje é um jogo de tabuleiro, ele se chama jogo O Quarto. Gostaria de saber se vocês já ouviram falar desse jogo. Sara falou que gosta muito do jogo da onça, isso também é um jogo de tabuleiro. Vocês já ouviram falar do jogo Quarto? Vocês pesquisaram quando viram o nome aqui na live? Ficaram interessados em saber o que é que tem a ver, o que é o jogo Quarto? Sara falou que não. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho, né, sobre esse jogo. O jogo Quarto, ele surgiu na França em 1985. Ele foi criado pelo matemático chamado Blaise Miller e era o intuito de formar, né, era um tabuleiro 4x4 e o intuito era formar alinhamentos com essas peças. Eu vou mostrar para vocês, né, algumas versões do jogo. Eu tenho aqui uma versão do jogo físico e com ele eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona o jogo. Então é um tabuleiro 4x4, por isso que se chama quarto, vocês vão entender daqui a pouquinho o motivo. Mas ele é um tabuleiro que nós temos 4 quadrados na vertical, 4 quadrados na horizontal e 4 quadrados na diagonal, totalizando assim 16 quadrados, formando nosso tabuleiro 4x4. Além desse tabuleiro, ele também tem 16 peças. E essas peças, elas se diferem na forma, no tamanho, na cor e até mesmo na espessura, que é o caso desse kit aqui que eu tenho. Nós temos o retângulo, que é uma das características, e outra característica também é a espessura das peças. Então, nesse kit aqui nós temos círculo, quadrado, triângulo. Então, são algumas características que têm variação de acordo com o jogo. A Amanda está perguntando aqui, ele joga com quantas pessoas? Então, são 2 pessoas que jogam o jogo. Daqui a pouquinho eu vou estar contando mais sobre a questão de como joga, as regras, após a construção. Então, ele é, como eu já comentei, um tabuleiro 4x4 e tem também 16 peças. E elas se diferem no seu formato, na sua cor, no seu tamanho, se são peças lisas ou com marcações, no caso dessa imagem. E o intuito, como eu falei, é formar um alinhamento. Mas que tipo de alinhamento seria esse? Então, nessa outra versão aqui de imagem, nós temos alguns alinhamentos. Então, nós temos as peças, que são 16 peças, e nós temos também o nosso tabuleiro 4x4. E o intuito é formar um alinhamento. O que seria então um alinhamento? Seria 4 peças juntas, ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, que elas tenham pelo menos uma característica em comum. Então eu pergunto para vocês, olhando aqui para essa imagem, vocês conseguem notar algumas peças que estejam juntas, que tenham a mesma característica em comum? Analisando aqui bem, olhando as colunas, as linhas do nosso tabuleiro, vocês conseguem me dizer qual é algum conjunto de peças que elas tenham algo em comum? Pode ser apenas uma característica, porque essa será o nosso alinhamento. Então vamos ver aqui, essa primeira linha. Sara disse que consegue ver. Então, nessa primeira linha aqui, nós podemos ver que temos 4 peças. Mas por que elas formam um alinhamento? Todas elas têm uma característica em comum. Então, qual é essa característica? É justamente todas elas têm essa marcação no meio da peça. Então, uma característica em comum entre elas forma um alinhamento.
Ó, Sara falou que tá vendo todos os quadrados. Exatamente, nós temos outro alinhamento nessa imagem, que é justamente, ó, nessa terceira linha. Todas essas peças, essas 4 peças, elas são no formato quadrado. Mesmo que alguns sejam quadrados maiores e outros quadrados menores, formam um alinhamento porque tem a característica de serem do mesmo formato. Mas vocês conseguem ver outro alinhamento além desses? Olhando para a imagem, vocês conseguem notar outro alinhamento? Nós vimos 2 alinhamentos na horizontal, na primeira linha, e vimos também outro alinhamento, né, que foi na terceira linha. Mas nós temos também outro alinhamento de também peças com marcações, peças com furo, que é justamente, ó, essas peças que estão aqui na nossa diagonal. Então, elas formam um alinhamento porque elas têm uma característica em comum. Nesse caso, todas têm essa marcação no meio das peças. Então, o intuito do jogo é formar esse alinhamento com 4 peças, e daí vem a curiosidade do porquê o jogo se chama O Quarto. Ele se chama O Quarto porque, como eu comentei, o tabuleiro é 4x4 e também o alinhamento é formado com 4 peças. E ao posicionar a 4ª peça, o jogador fala O Quarto. Então, por isso, essa curiosidade do porquê o jogo se chama O Quarto. Mas eu pergunto para vocês, vocês conseguiram ver a matemática, a relação da matemática com esse jogo? Bom, pessoal, estão comentando aqui da internet que está travando. Para mim aqui está tudo ok, pessoal. Mas qualquer coisa, não se preocupem, tá bom? Eu vou estar de olho aqui no chat. Qualquer pergunta que vocês façam, como também tem uma equipe, né, aqui nos bastidores, então eles vão estar me passando qualquer informação, ok? Mas e aí, conseguiram pensar em alguma relação da matemática com esse jogo? Ó. Então, justamente, o tabuleiro, nós podemos ver matemática no tabuleiro. Como eu comentei, ele é 4x4, então ele tem uma proporção de ter 4 quadrados na horizontal, na diagonal, na vertical. Temos também a matemática nas peças do jogo. Alguns exemplos que eu mostrei, nós vimos que tem peças circulares, peças quadradas, peças triângulo, vários outros formatos. Também a espessura das peças. Então, a gente consegue ver a matemática justamente nas peças, nos formatos geométricos, também na questão de ser um jogo de tabuleiro, no alinhamento. Nós podemos ver no raciocínio lógico que é utilizado para poder fazer essas estratégias. Nós podemos também notar sobre números, não só sobre a geometria, como também sobre números. Nós podemos ver um pouquinho até mesmo de conjuntos. Então, daqui a pouquinho, né, nós vamos estar começando a construção. Então, agora, nesse momento, eu vou pedir para que vocês peguem aqueles materiais que foram solicitados, tá bom? Naquele pôster. Eu vou estar relembrando aqui para vocês quais são os materiais. Eu vou estar rotacionando a câmera, né, virando a câmera. E vamos começar a construção do nosso jogo. Não se preocupe que eu vou estar lembrando quais são os materiais, ok, pessoal? Bom, eu estou aqui rotacionando a minha câmera. Peguem os materiais que foram solicitados lá naquele post. Eu vou estar relembrando para vocês qual foram. Então, relembrando, os materiais que foram solicitados são justamente esses que estão aqui na mesa. Vocês irão precisar de 2 folhas A4. Vão precisar de uma caneta. Vão utilizar 2 lápis de colorir. Pode ser lápis de colorir, pode ser marcador, pode ser hidrocor ou até mesmo 2 canetas. Contanto que sejam de 2 cores distintas, 2 cores diferentes. Vão precisar também de uma tesoura, de caneta, como eu comentei, ou hidrocor, ou marca-texto, ou lápis-piloto, e também de uma régua. Quem não tiver régua, pode utilizar qualquer objeto que possibilite traçar uma linha reta. Então, vocês podem usar a capa do caderno de vocês, podem usar uma caneta, ou até mesmo aqui a Amanda está perguntando se pode usar a régua da live passada. Isso, Amanda, quem tiver a régua da semana passada, pode fazer a utilização dela, ok, pessoal? Podem usar qualquer material que possibilite traçar uma linha reta. Então, todo mundo já pegou seu material,
Todo mundo já está com ele ao seu alcance para nós começarmos a construção? Bom, vou esperar vocês darem aqui um ok, tá bom? Para nós começarmos a nossa construção. Então, Amanda, pode sim, tá? Usar a sua régua da semana passada. Quem não tem régua, tá bom? Construiu aquela régua da semana passada na live Ultinori, pode fazer a construção justamente com ela, ok? Bom, todos estão preparados, né? A Amanda aqui já respondeu, Yasmin também. Então, tudo ok, né, pessoal? Então, vamos começar a nossa construção. Primeiramente, vocês vão pegar uma das folhas A4 e vamos começar fazendo algumas dobraduras. Então, nós vamos analisar a nossa folha. Nós temos o lado menor da nossa folha e temos o lado maior. Então, vocês vão pegar a ponta da extremidade da parte superior da nossa folha, ou seja, vamos pegar o lado menor e vamos alinhar ao lado maior. Dessa forma. E após alinhar bem, nós vamos fazer a marcação com o nosso dedo. Bom, agora nós vamos ter um triângulo e vamos ter um retângulo. Então, nós iremos recortar esse nosso retângulo. Ok? Vamos fazer o destaque dele. Para isso, nós poderemos utilizar a nossa régua e a nossa caneta para fazer algumas marcações. Quem conseguir já cortar diretamente, tá bom? O retângulo pode cortar, porém eu vou fazer com um pouquinho de mais calma, tá bom? Para aqueles que tenham um pouco de dificuldade em fazer o recorte. Então, nós iremos fazer uma marcação com a nossa caneta mesmo, com o lápis, aqui no nosso lado direito, justamente no encontro desse nosso triângulo com o nosso retângulo. E iremos fazer também no nosso lado esquerdo. Vamos desdobrar a nossa folha e eu vou traçar uma linha reta, ligando justamente essas minhas duas marcações, para facilitar recortar esse nosso retângulo. Ok? É um pouquinho semelhante ao que foi feito na live da semana passada. Tá bom, pessoal? Mas lembrando que qualquer dúvida vocês podem falar, que eu vou estar aqui de olho no chat. Então, agora nós vamos recortar esse nosso retângulo com o auxílio da nossa tesoura. E vamos fazer o recorte. Lembrando que quem tiver com tesoura com ponta, pode solicitar a ajuda de um adulto ou de alguém que estiver próximo a você, ok? Então, nós vamos ter agora um quadrado e um retângulo. Então, nós iremos descartar esse nosso retângulo, ok? Ó, a Amanda já recortou. Muito bem, Amanda. Agora, nós vamos ter esse quadrado. Esse quadrado, ele vai ser o nosso modelo, porque agora vamos pegar a nossa segunda folha 4 e nós vamos sobrepor esse nosso quadrado sobre essa nossa folha, ou seja, esse nosso modelo sobre essa nossa folha 4. Vamos alinhar um dos lados desse nosso quadrado ao lado menor da nossa folha, que é esse lado de cima. Então, vamos alinhar bem. E após alinhar, nós vamos marcar para poder também fazer o recorte desse nosso retângulo. Lembrando que quem estiver chegando agora, estamos fazendo a construção do nosso tabuleiro do jogo quarto. Não se preocupem porque a live ficará gravada aqui no nosso Instagram e também no canal do YouTube. Vocês podem assistir depois, para quem perdeu o começo da construção. Bom, eu fiz uma marcação aqui do lado esquerdo e também a marcação do lado direito para poder traçar a minha linha reta. Então, eu vou poder retirar esse meu modelo. Lembrando que quem tiver dificuldade pode fazer aquela dicasinha que foi dada por Rihanna na live passada. Então, vocês podem fazer a marcação na parte de baixo, na ponta desse nosso modelo, para poder visualizar bem onde é o encontro desse nosso quadrado modelo com a nossa folha 4. Ok, pessoal? Então, com o auxílio de novo da nossa régua,
nós iremos traçar uma linha ligando essas nossas marcações. E também iremos recortar esse nosso retângulo. Então, com o auxílio da nossa tesoura, iremos recortar esse retângulo também. E novamente nós podemos descartar essa parte da nossa folha, que é o retângulo, porque nós não vamos fazer a utilização dele. Então agora nós vamos ter dois quadrados. Um que nós chamamos de modelo, que foi o primeiro, e temos esse outro que nós fizemos agora. Então nós iremos reservar esse nosso modelo, tá bom? Esse primeiro quadrado, porque ele será feito as nossas peças. Então nós vamos reservá-lo, tá bom? Iremos utilizar daqui a pouco. E já nesse quadrado aqui que nós formamos agora, nós iremos começar a fazer algumas dobraduras, pois nós iremos criar o nosso tabuleiro. Até aqui tudo bem? Conseguiram? Olá, Yasmin, boa noite, seja bem-vinda. Agora nós iremos fazer algumas dobraduras. Então vamos pegar esse nosso quadrado e nós iremos dobrá-lo ao meio, na vertical. Então nós vamos pegar o nosso quadrado, vamos dobrar ao meio na vertical, alinhando as suas pontas, os lados, do nosso quadrado. E agora vamos pressionar. Lembre de sempre alinhar bem, tá bom? E agora o que nós temos? Nós dobramos o nosso quadrado ao meio. Então nós temos 1/2 do nosso quadrado original. 1/2 do quadrado que nós construímos. Ou seja, a metade do nosso quadrado. Agora nós iremos dobrar novamente esse nosso retângulo ao meio também, ó. Então vamos pegar, vamos alinhar as pontas e pressionar dessa maneira. E agora, o que nós vamos ter? Nós pegamos o nosso quadrado, dobramos ao meio. Então nós ficamos com 1/2 do nosso quadrado. E nós fizemos a dobradura novamente. Então agora nós ficamos com 1/4 do nosso quadrado. Então essa parte aqui, ela representa 1/4 do nosso quadrado. Agora nós iremos desdobrar nossas folhas, a nossa folha, nosso quadrado, e perceba que nós ficamos com algumas marcações. Então, com o auxílio do nosso hidrocor, nós iremos reforçar essas marcações que ficaram com a dobradura. Bom, vamos reforçar a primeira linha, a segunda e assim por diante. Pronto. Agora nós iremos dobrar do lado horizontal. Iremos fazer a mesma dobradura, só que agora na parte horizontal da nossa folha. Bom, Kevin está perguntando se pode fazer com a folha de caderno. Pode sim, Kevin. Na verdade, o ideal seria fazer com a folha de ofício, com a folha Chamex, a folha 4, mas se você não tiver, não tem problema, pode fazer com a sua folha de caderno, tá bom? Então nós iremos dobrar, só basta seguir passo a passo cada um das partes que estamos fazendo. Então novamente nós dobramos ao meio a nossa folha, tendo assim 1/2 do nosso quadrado, e vamos dobrar novamente esse nosso retângulo, tendo 1/4 desse nosso quadrado. Então nós iremos desdobrar, iremos reforçar também essas marcações. Então nós podemos perceber que o nosso tabuleiro ele já está se formando. Vamos realçar essas marcações. E assim nós já teremos o nosso tabuleiro pronto. Viram como foi rápido? Conseguiram construir? Ó. Então, aqui nós já temos o nosso tabuleiro. Por quê? Porque nós temos uma malha quadriculada 4x4. Temos 4 quadrados na horizontal e temos 4 quadrados na vertical. E também
4 quadrados na diagonal. Então, nós temos uma malha quadriculada 4 por 4. Agora, nós vamos reservar, pois esse aqui será o nosso tabuleiro. O tabuleiro já está pronto. E agora, nós vamos construir as nossas peças. Então, reservem esse nosso tabuleiro e peguem aquele outro quadrado que nós tínhamos reservado, que foi o nosso, que nós chamamos de modelo. Então, com ele, nós iremos construir as nossas peças. Mas, para isso, precisamos repetir o mesmo processo que nós fizemos com o nosso quadrado anterior. Então, novamente, vamos pegar o nosso quadrado, dobrar ao meio. Assim, nós vamos ter um meio do nosso quadrado, relembrando. E vamos dobrar novamente. E assim, nós vamos ter um quarto do nosso quadrado. Vamos desdobrar nossa folha. E agora nós iremos novamente destacar essas nossas linhas. É o mesmo processo que nós fizemos na folha anterior, ou seja, no quadrado anterior, só que agora nós estamos fazendo para poder construir nossas peças. Agora nós iremos fazer o mesmo processo na horizontal, então dobramos ao meio e repetimos novamente esse passo. Então nós podemos desdobrar nossa folha e também reforçar essas marcações. E novamente nós vamos ter uma malha quadriculada 4 por 4. Até aqui, pessoal, vocês estão conseguindo fazer? Tem alguma dúvida? Ó, construímos nosso tabuleiro. Construímos a nossa malha quadriculada. Lembrando que o nosso tabuleiro foi o quadrado anterior, que já está reservado. E esse aqui nós vamos destinar a fazer as nossas peças. Então, vamos pegar essa nossa malha quadriculada. Nós vamos utilizar um meio dessa nossa malha quadriculada. Então, relembrando, nós vamos dobrá-la ao meio, né? Nós vamos recortá-la, porque nós vamos utilizar um meio dessa nossa malha quadriculada. Então, com o auxílio da nossa tesoura, nós podemos recortar essa nossa malha. E justamente com esses quadrados, nós vamos construir as nossas peças. Ó, a Amanda já está construindo, muito bem. Agora nós iremos reservar, na verdade nós podemos descartar um desses nosso retângulo, pois nós não iremos utilizá-lo. Como eu comentei, nós iremos utilizar um meio desse nosso quadrado. Bom, agora nós iremos... Podem pegar o lápis de colorir de vocês. Nesse caso eu estou utilizando aqui giz. E eu escolhi o giz na cor rosa e na cor verde. Vocês podem utilizar a cor que vocês desejarem. Lembrando que não tiver lápis de colorir, pode utilizar marca texto, ou pode utilizar lápis piloto, caneta. Com essa nossa primeira cor, eu vou pegar aqui o rosa. Nós vamos colorir 3 quadrados. Então eu vou pegar minha cor rosa, que é a minha primeira cor. Ó, quebrou, não tem problema. Nós iremos colorir 3 quadrados da cor rosa. E iremos fazer o mesmo na cor verde. Iremos colorir 3 quadrados. Lembrando que quem estiver entrando agora, a live ficará gravada. Então vocês podem estar assistindo no começo da live após a finalização dela, tá? Será postado. E quem está aqui na live, vá construindo as suas peças, o seu tabuleiro. Daqui a pouquinho estaremos jogando. E eu quero que quem estava na live passada possa dizer quem vocês acham que será o meu oponente nesse jogo. Quem vocês acham que eu irei convidar para poder jogar? Bom, a segunda cor será essa verde, tá bom? Eu escolhi essa cor verde. E também irei colorir 3 quadrados.
na nossa segunda cor. Nesse caso, escolhi verde. E os outros dois quadrados? Então, os outros dois quadrados, eles ficarão em branco por enquanto. Pois nós também iremos recortar esses quadrados e fazer algumas dobraduras em alguns. Vocês lembram que eu comentei que as nossas peças, elas vão ter 4 características que vão diferir elas. Ou seja, elas vão ter 4 características diferentes. Aqui nós já podemos ver uma das nossas características. Qual seria ela? A cor. Vamos ter peça na cor verde e vamos ter peças também na cor rosa. Agora nós iremos recortar estes nossos quadrados. Estão conseguindo, pessoal, construir até aqui? Já coloriram o quadrado de vocês? Lembrando que o nosso tabuleiro já está pronto. Nós estamos criando agora nossas peças. Então, recortamos. E agora nós temos quantos quadrados? Bom, temos 6 quadrados coloridos, 3 na cor verde, 3 na cor rosa. Ó, a Amanda falou que está pintando ainda. Tudo bem, Amanda, não tem problema. E 2 nós temos na cor branca. Então, nós iremos fazer o que agora? Iremos pegar 4 quadrados e iremos separá-los. 2 na cor verde e 2 na cor rosa. Então, nós iremos reservar esses nossos 4 quadrados. Reservei. Até aqui tudo bem, pessoal? Dá um tempinho para vocês beberem uma água. Para vocês terminarem de pintar também, né? De colorir as peças de vocês. Bom, está tudo bem, tudo tranquilo. Então vamos continuar. Com esses 4 quadrados, nós iremos fazer algumas dobraduras. Então, vamos pegar o nosso quadrado da nossa primeira cor. Nesse caso aqui foi a rosa. E nós iremos pegar a ponta do nosso quadrado e nós iremos dobrar ao meio. Só que nesse caso não vamos dobrar nem na vertical e nem na horizontal. Nós vamos unir os vértices que não são vizinhos. Então vamos pegar este vértice aqui e vamos unir a este outro que não é vizinho dele, formando assim um triângulo. Ó, lembrando de alinhar bem nossa peça, nosso quadrado. Ó, a Amanda já terminou de colorir. Muito bem, Amanda. Você vai separar 2 quadrados rosas, 2 quadrados verdes. E, ó, com o rosa, eu fiz essa dobradura, dobrei ao meio o nosso quadrado, formando um triângulo. Vamos desdobrar e nós vamos reforçar essa nossa marcação com o auxílio aqui da nossa régua, da nossa caneta. E agora nós iremos recortar. Percebam que com esse meu quadrado maior, eu construí 2 triângulos grandes. Então, eu vou recortar esses meus triângulos. Ó. E nós já temos aqui uma segunda característica. Vocês conseguem notar qual é? Que eu já até dei uma dica, não é mesmo? É justamente o formato. Nós vamos ter peças quadradas e vamos ter peças também triangulares. Então essa já é a nossa segunda característica das peças. Vão lembrando que nós temos que ter 4 características das peças, ok? Essa é a nossa segunda característica. Então vamos reservar esses triângulos junto com aqueles nossos quadrados. Agora vamos pegar o quadrado da nossa segunda cor. Nesse caso o meu é verde. E eu irei fazer o mesmo processo que eu fiz com o rosa. Então eu vou dobrar ao meio, formando assim um triângulo. Vou desdobrar. Vou reforçar essa marcação. Iremos recortar. E aqui nós teremos também 2 triângulos grandes.
Só que esses são na cor verde. Nós também iremos reservá-los. E agora, com esses nossos quadrados que ficaram em branco, nós iremos fazer algumas dobraduras. Então vamos pegar um primeiro e nós iremos fazer o mesmo processo que nós fizemos com os quadrados anteriores. Então vamos dobrar ao meio. Vou desdobrar, irei reforçar essa marcação. Só que aqui eu irei fazer a mesma coisa do lado oposto. Então, se nós dobramos da direita para a esquerda, agora eu vou dobrar da esquerda para a direita. Também formando um triângulo com esse nosso quadrado. Vamos desdobrar. E vamos reforçar essa marcação. Agora, com esse nosso quadrado, nós conseguimos formar 4 triângulos menores. Então, com o auxílio do nosso lápis de colorir, nós iremos colorir 2 triângulos menores da primeira cor e 2 triângulos menores da segunda cor. Então, vou pegar 2 triângulos menores, vou colorir na cor rosa. Irei também colorir 2 triângulos menores na cor verde. E também irei recortar esses meus triângulos. Então aqui nós já temos uma terceira característica das nossas peças, que é o tamanho. Pois temos agora triângulos menores. No formato triângulo, na cor verde e na cor rosa. Então também irei separar esses meus 4 triângulos. E agora com esse último quadrado também vamos fazer algumas dobraduras. A primeira, vamos dobrar ao meio o nosso quadrado. Então vamos pegar, dobrá-lo na vertical. Esse vai ser dobrado na vertical, semelhante ao que fizemos para construir o nosso tabuleiro. Tendo assim um meio do nosso quadrado, já que nós dobramos ele ao meio, que foi o caso também daquelas outras peças, ok? E agora nós vamos desdobrar, reforçar essa marcação. Iremos também fazer a dobradura na horizontal. Fizemos na vertical, vamos fazer agora na vertical, também dobrando ao meio. Desdobrar e também reforçar essa marcação. Bom, agora podemos ver que com esse quadrado maior nós construímos 4 quadrados menores. Então também vamos utilizar o nosso lápis para colorir 2 quadrados com uma cor e 2 quadrados com a outra cor. Dois quadrados com a cor rosa. Essa é a segunda cor. Lembrando que até agora nós temos quantas características, pessoal, das nossas peças? Dobrar os nossos quadrados, cortá-los. Bom, nós temos exatamente 3 características. Então agora nós iremos pegar nossas 16 peças. Lembrando que após formar nossas 16 peças, vocês vão poder reforçá-las, tá bom? Com o material, quando já estiverem prontas, com uma cartolina. Isso mesmo, Aninha, nós temos 3 características já. Vocês podem reforçar com cartolina, papelão, poder colocar em um material mais resistente. Então eu já tenho aqui essas minhas peças e vou mostrar para vocês.
Então nós temos o tabuleiro já pronto, 4x4 que nós construímos. Podemos fazer ele colar, né? Depois ele em uma cartolina, em um papel mais grosso, para ele ficar mais resistente. Como também as nossas peças. Nós podemos também fazer o contorno do nosso quadrado, nosso triângulo, de cada uma das nossas peças. E aqui nós temos nossas 16 peças. Então, se vocês já estão com as suas peças prontas, podemos separá-las para poder ver quais são as características. Lembra que eu comentei que são 4 características? Bom, até agora nós só temos 3 características. Então, qual seria essa quarta característica? Seria justamente a marcação nessas peças, ok? Nesse caso, essas peças aqui já estão prontas, mas lembrando que aquelas peças que vocês construíram, cada uma delas vai estar com 2 peças iguais. Como assim? Bom, nós podemos pegar e perceber que algumas dessas peças elas são iguais. Como é o caso, nós tínhamos 2 peças quadradas maiores que eram iguais. O pessoal falou que tá calminho. Então vamos do início, não tem problema. Temos as nossas 16 peças, não é isso? Vamos colocar nossas 16 peças para podermos visualizar as características delas. Então vamos lá. Temos peças na cor rosa, temos peças também na cor verde. Pronto. Vamos separar nossas peças para poder visualizar as nossas características. Pegaram uma peça de vocês. Tudo certo? Amanda. A outra Amanda também aqui comentando. Bom, então, nós temos 16 peças e nós queremos que elas tenham 4 características diferentes. Então, até agora, nós só temos 3 características, como já comentado. Quais são as características? A cor, nós temos peças na cor rosa e na cor verde. Temos também o formato, temos peças quadradas e triangulares. E temos também peças maiores e peças menores. Nós precisamos de uma quarta característica. Bom, pessoal, essa quarta característica nós podemos fazer fazendo uma marcação com o lápis piloto. Então, vocês conseguem perceber que nós temos algumas peças que elas são idênticas, ou seja, elas têm o mesmo formato, mesmo tamanho e a mesma cor. Então nós iremos pegar uma de cada uma dessas peças que são iguais para poder fazer marcações. De que maneira? Nós temos aqui o rosa, que são 2 peças quadradas maiores e que são idênticas. Então nós podemos pegar uma delas e fazer a nossa quarta característica, que é uma marcação no meio dessa peça. Então posso fazer a utilização do meu lápis piloto para fazer essa marcação no meio da minha peça. Então agora ela vai estar diferente. Estão acompanhando até aqui, pessoal? Estou vendo que estão com problema de oscilação da internet, não tem problema. Já estamos resolvendo por aqui, está tudo certo, ok? Todo mundo consegue visualizar as peças, as 16 peças que nós temos. Comentem, por favor, pessoal. Como eu comentei, tanto eu, tá bom, como a equipe que está aqui nos bastidores, estamos atentos aos comentários, tá bom? Adriano, Amanda, a outra Amanda também comentou, então tudo certo. Então vocês conseguiram construir as 16 peças de vocês. Creio que teve um bug aí no sistema, né? Acabou mostrando as outras peças, mas calma, estamos construindo. Bom, as nossas peças, repetindo, algumas peças são idênticas. Então nós temos aqui, os 2 quadrados verdes do mesmo tamanho, da mesma cor, do mesmo formato. Então nós vamos pegar um deles
e fazer uma marcação. Ó, se fizermos uma marcação, ele agora não vai ser mais idêntico ao outro. Então essa é a nossa quarta característica. Então nós podemos fazer isso com todas as nossas peças, ó, que são iguais. Podemos fazer uma marcação no meio, tá bom? Em movimentos circulares, para poder diferenciá-las. Por quê? Porque o nosso jogo fala que são 16 peças e elas têm 4 características que as diferem. Então, nesse nosso jogo, nessas nossas peças que criamos agora, temos 4 características. Quais são essas 4 características que nós construímos até agora? Justamente, nós temos o formato, nós temos peças quadradas, temos peças triangulares. Temos também o tamanho, que é a nossa segunda característica. Temos peças maiores e peças menores. Temos nossa terceira característica, que é a cor. Temos peças na cores rosa e peças verdes. E a quarta característica é peças com marcações. Foi justamente um dos tipos, um dos modelos que eu mostrei para vocês no comecinho da live. Então, nós temos aqui nossas 16 peças, que elas diferem em 4 características diferentes, ok? Relembrando que quem está tendo dificuldade com a internet de acompanhar, não se preocupem, a live vai ficar salva aqui no Instagram após o término estaremos postando, como também no YouTube. Então, como eu falei, nós podemos reforçar essas nossas peças. Podemos colar ela em cartolina, em papelão, em um papel que seja mais resistente. Lembrando, né, que como nós estamos fazendo na live, eu usei de uma estratégia de já deixar as minhas peças aqui reservadas, tá bom? E também o nosso tabuleiro. Então, peguem o tabuleiro de vocês, tá bom? Foi construído, relembrando, ó, o tabuleiro 4x4. Peguem também as peças de vocês. Nesse caso, eu reforcei aqui as minhas peças, tá bom? Reforcei também a lateral delas, para ficar bem visível quando nós formos jogar, ok? Daqui a pouquinho estaremos jogando. Creio que vocês estão ansiosos, né, para a parte prática, a parte de jogar. Daqui a pouquinho estarei explicando as regras e vamos começar a jogar, né, fazer uma simulação. Mas antes disso, gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês com essas peças. Durante a construção, nós utilizamos dobraduras. E essas dobraduras nós estávamos utilizando metade do quadrado ou um quarto do quadrado. Mas o que significa isso? Bom, se pegarmos esse nosso quadrado menor e compararmos ao nosso quadrado maior, quantos quadrados menores são necessários para preencher o nosso quadrado maior? Bom, se eu pegar 4 quadrados menores e colocar aqui, ele vai preencher essa área do meu quadrado maior. Então, um quadradinho menor, ele vai representar um quarto do nosso quadrado maior. Ou seja, esse quadradinho menor, ele representa um quarto desse quadrado maior. Porque com 4 quadrados menores, eu consigo construir um quadrado maior. Ok, pessoal? Bom, mas e se eu pegar o nosso triângulo maior e sobrepor sobre o nosso quadrado maior? Qual será essa representação? O nosso quadrado menor, ele representava um quarto do nosso quadrado maior. E esse triângulo, quanto ele representa? Ó, todo mundo comentando, né? Um quarto, exatamente, pessoal. 4 quadrados menores, justamente, formam um quadrado maior. Mas agora, esse triângulo, ele representa quanto do nosso quadrado maior? Ó, isso mesmo, Júlia. Júlia já comentou aqui, ó. 1/2. Exatamente.
Mas por que um meio? Porque se pegarmos dois desses triângulos maiores e sobrepor sobre o nosso quadrado, nós formamos um quadrado. Então todas as nossas peças, elas foram construídas a partir do nosso quadrado maior. Então nós podemos ver essa certa proporção entre as peças. Outra coisa que nós podemos notar também é que essas peças, elas são um conjunto de peças. Mas o que seria conjunto? Vocês já ouviram esse nome, já estudaram na escola? Lembram o que seria conjunto? Nós temos um conjunto de peças. Ó, Gabi, Matheus, Amanda. O que seria conjunto? Quando nós falamos de conjunto, nós falamos de grupos, nós falamos de classe, nós falamos de coleção. Então aqui nós temos uma coleção de peças, nós temos um grupo de peças. Nós temos aqui 16 peças, ou seja, nós temos 16 subconjuntos do nosso conjunto. Mas o que seria subconjunto? No nosso conjunto, ele é formado por elementos, como essas peças. Nós temos 16 peças, que é o nosso conjunto maior, e dentro dele nós temos vários elementos. E esses elementos são subconjuntos, ou seja, grupos menores, que estão dentro do meu conjunto. Ó, a professora Amanda disse que vocês estão lembrados do que é conjunto. Então a professora Amanda vai estar lembrando a vocês, tá bom? Que ela já cobrou conjunto, pessoal. Vocês já estudaram conjuntos, não foi? Bom, então, conjunto, ele é classe, ele é um grupo. Então, aqui eu tenho um grupo de peças. Eu tenho um conjunto de peças. E dentro desse conjunto, eu tenho subconjuntos. Então, qual seria um subconjunto? Como eu falei, uma das características das nossas peças é as cores. Então, eu tenho um subconjunto das peças rosas. Mas eu também tenho um subconjunto das peças verdes. Mas dentro dessas peças verdes, eu tenho outro subconjunto. Se eu for olhar para o subconjunto das peças verdes, eu vou ter o subconjunto das peças maiores e o subconjunto das peças menores. Mas eu também vou ter o subconjunto das peças maiores no formato triângulo e o subconjunto das peças maiores no formato quadrado. Então, aqui eu tenho um subconjunto das peças rosas, aqui eu tenho um subconjunto das peças maiores e no formato triângulo. E aqui eu tenho um subconjunto das peças maiores no formato quadrado. Como também eu tenho um subconjunto das peças da característica menor. Então, dentro desse nosso conjunto de peças, nós temos vários subconjuntos. Também acontece com as peças rosas. Então, eu vou ter o subconjunto dos triângulos menores. Então, esses dois aqui elementos, eles são subconjuntos. Mas também eu tenho um quadradinho, um quadrado menor do nosso conjunto de peças. Ele também é um subconjunto? Bom, subconjunto, ele é um grupo menor que está dentro do nosso conjunto. O nosso conjunto inteiro aqui é o conjunto de peças. Então, se o nosso elemento é o nosso quadrado menor e ele está aqui dentro da nosso conjunto de peças, ele também é um subconjunto. Então, nós temos um subconjunto dos triângulos menores na cor rosa, subconjunto de uma peça só, ou seja, cada uma dessas peças, ela é um subconjunto. Temos o subconjunto das peças menores e temos vários subconjuntos dentro dessas nossas peças. Mas, agora, chegou a parte prática. Eu vou pedir para que vocês convidem alguém, tá bom, que esteja aí perto de vocês, para poder jogar. Eu vou falar como podemos formar os alinhamentos e como também os possíveis alinhamentos que nós temos e quais as regras do jogo.
Bom, ó, Amanda, Matheus falou que não lembrava. Isso, Matheus. Então nós fizemos aqui, ó, foi relembrar alguns conceitos da matemática, que são conjuntos. Nós temos o conjunto de peças. Daí eu pergunto a vocês, para podermos formar um alinhamento, nós precisamos de 4 peças, não é isso? 4 peças, elas são subconjuntos? Sim. Ó, 4 peças, se nós pegarmos 4 peças que tenham pelo menos uma característica em comum, nós vamos conseguir formar um alinhamento. E elas também são um subconjunto. Mas quais são os possíveis alinhamentos que nós podemos montar? Formar. Lembram que eu comentei que o alinhamento ele tem que ser de 4 peças? Que pode ser na horizontal, pode ser na vertical ou pode ser na diagonal. Então, quais são os possíveis alinhamentos que nós temos aqui no nosso tabuleiro? Então, nós podemos formar nessa primeira coluna um alinhamento, nessa segunda, nessa terceira ou nessa quarta, de forma vertical. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 possíveis alinhamentos na nossa coluna, na nosso vertical. Como também nós temos 4 possíveis alinhamentos na horizontal, nas nossas linhas, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós temos 4 possíveis alinhamentos na nossa vertical, nossas colunas. Temos 4 possíveis alinhamentos na nossa horizontal, nossas linhas. E também temos 2 possíveis alinhamentos na nossa diagonal. Bom, agora nós vamos começar a mostrar aqui para vocês possíveis alinhamentos. Então, eu vou pegar um conjunto de peças na cor rosa. Peguei um subconjunto das minhas peças. E eu irei montar um alinhamento. Então, qual um alinhamento que eu posso fazer? Com o meu formato, ou com a minha característica, ou com a minha cor, ou com o tamanho. Nesse caso, eu vou utilizar a característica cor. E também tamanho, ao mesmo tempo, ó. Eu tenho 4 peças, que elas têm pelo menos uma característica em comum. Nesse caso aqui, eu tenho 4 peças e ela tem 2 características em comum. A primeira característica é que todas essas peças são grandes. E a segunda característica é que todas elas são rosa. Então, essas 4 peças, elas formam um alinhamento. Então, eu posso formar também outro alinhamento. Vou formar um aqui na vertical. Então, eu posso formar um alinhamento também com o meu formato, ou com a minha característica, ou com as outras características que eu comentei, uma das 4. Nesse caso aqui, vocês conseguem notar qual é a característica presente. Ó. Kaique Vitor perguntou aqui se não pode colocar os 2 triângulos juntos no mesmo quadrado. Então, é uma regra que daqui a pouquinho eu vou estar comentando, mas também não pode. Mas por quê? Voltando para esse nosso alinhamento, nós temos que todos eles têm uma característica em comum, Kaique, que é justamente todas elas têm essa marcação. Agora, eu vou pegar um quadrado, 2 triângulos menores, tá bom? E vou posicionar aqui para poder fazer um alinhamento. As peças elas devem ser posicionadas, né, nesse modelo que nós fizemos, justamente dessa forma. Mas por quê? Lembram que a partir de um quadrado maior nós construímos todas as nossas outras peças? Então, cada uma dessas casas do nosso tabuleiro, ela é um quadrado. Então, quando eu vou posicionar a minha peça, eu posiciono justamente na proporção. Ou seja, se o meu quadrado menor vale 1/4 do meu quadrado maior, então eu vou posicioná-la dessa maneira, que é como foi posicionada dessa forma aqui. Se eu tenho o triângulo, ele vai seguir a mesma lógica, como aqui nesse caso, ó. Vou posicioná-lo dessa maneira, que ele vai representar 1/4. Como também o meu triângulo maior, ele está posicionado na metade do meu quadrado, pois ele representa
um meio. Aqui nós temos um alinhamento na vertical, que todas as peças são grandes. Temos um alinhamento na vertical, que todas as peças têm um formato, tem a marcação. Aí Kaique perguntou se poderia colocar mais de uma peça no quadrado, né? Ou seja, na nossa casa. Não, não podemos. Outra coisa é que nós não podemos posicionar, né? Que foi justamente isso que Kaique perguntou. A nossa peça onde já esteja ocupada. As nossas peças, elas devem ir em casas que estejam vazias. Ok, pessoal? Então aqui nós temos alguns tipos de alinhamento, alguns possíveis alinhamentos. Na diagonal nós temos um alinhamento que todas as 4 peças elas têm uma característica em comum. E essa característica é o formato, que é triângulo. Então, todas essas 4 peças, elas são no formato triângulo. Então, elas formam um alinhamento. Bom, esse jogo ele pode ser jogado em dupla, tá bom? E como funciona? As 16 peças elas são compartilhadas entre os 2 jogadores. Ou seja, os 2 jogadores têm acesso a essas 16 peças. O intuito é formar um alinhamento. Então, o primeiro jogador, ele escolhe a peça, entrega para o segundo jogador, que irá posicionar em qualquer uma das casas que esteja livre no seu tabuleiro. Em seguida, esse segundo jogador que acabou de jogar vai escolher outra peça e vai entregar para o primeiro jogador. E assim o jogo segue até formar um alinhamento. Mas quando nós tivermos 3 peças e o jogador for posicionar a 4ª peça, ele deve falar ao posicionar a palavra quarto, porque ele está colocando a 4ª peça para formar o alinhamento. Lembra que eu comentei essa regrinha lá no começo da nossa live? Que é justamente o motivo do nome do nosso jogo, o quarto. Então a 4ª peça, ao ser posicionada e formar um alinhamento, você deve falar quarto. Vocês já jogaram Uno? Creio que a maioria de vocês já jogaram. Eu gosto bastante de jogar. Então, quando nós estamos jogando Uno e nós ficamos apenas com uma carta na mão, nós temos que falar Uno. Então, no jogo quarto, funciona com essa regrinha extra. Ao posicionar a 4ª peça, você tem que falar quarto. Mas se eu posicionar essa peça e não perceber que eu fiz um alinhamento, pegar a minha peça e entregar para o meu colega, para o meu adversário, ele pode perceber o alinhamento e ele pode falar quarto. Então ele terá ganhado aquela partida. Então quem ganha não é apenas quem posiciona a 4ª peça, mas também quem reconhece o alinhamento. Bom, nós iremos fazer agora, né, uma simulação. Eu vou chamar o meu amigo Rian para jogar comigo. Olá pessoal, voltei aqui para vencer dessa vez. Quero ver minha torcida. Bom pessoal, na live passada eu joguei com o Rian, o jogo Yutinori. Não sei se vocês lembram, mas eu ganhei dele, não é pessoal? Vocês lembram? Então, nós tivemos aqui várias torcidas, né, ao meu favor, eu agradeço. E dessa vez eu quero também, tá bom? Vocês colocando aí para quem vocês estão torcendo, tá bom? Coloca aí galera, hashtag Rian ganha. Bom, será que é dessa vez que Rian vai fazer a sua revanche? Então, vamos ver. Relembrando, né, as nossas regras, as 16 peças são compartilhadas pelos jogadores. Então, nós decidimos entre nós, entre os jogadores, quem irá começar. Então, Rian pode começar, eu vou dar essa chance a ele, tá, pessoal? Então, bora lá, eu tô vendo aqui minha torcida, já vou escolher essa peça aqui pro Guilherme começar. Bom, já tô vendo que já estão ganhando aí o lado de vocês, né? Ó, temos Rian que está... Olha só, Adriano torcendo por Rian, tá bom? Elizabeth tá torcendo por mim, isso mesmo, ó. Temos Júlia torcendo por Rian. Bom, bora Morgana. A Morgana chegou pra torcer por mim, isso mesmo. Então, Rian me entregou essa peça aqui, ó. A característica dela é que ela é rosa e também ela é uma peça quadrado maior. Então eu vou escolher a casa no meu tabuleiro onde eu quero posicionar. Ó, vou colocar aqui essa peça, posicionar, e eu vou escolher uma peça entre essas aqui para poder entregar para Rian.
Ó, Isabelle falou que eu vou ganhar de novo. Também tô sentindo, pessoal. Também tô sentindo, ó. Bora, gente, lança a hashtag Rian ganha, bora. Amanda sempre torcendo pra Rian, né, Amanda? Bom, vamos lá. Agora eu vou posicionar essa peça e eu vou escolher outra para que Rian ele possa jogar. Lembrando que eu tenho que pensar na minha estratégia. Eu quero construir, né, formar um alinhamento com 4 peças. Então eu vou pegar essa peça e vou entregar para Rian. Então vamos lá, eu já sei onde eu vou jogar essa peça aqui, que eu já tenho uma estratégia para vencer do Guilherme. E eu vou começar jogando ela aqui. E agora eu quero que o Guilherme, eu vou escolher uma peça para o Guilherme jogar. Eu vou querer que ele jogue com essa peça aqui, ó. Bom, Rian ele me deu a peça que tem como característica, ela é um quadrado menor e também na cor verde. Bom, eu vou colocar essa peça aqui do lado do meu quadrado maior, né? E vocês já podem perceber qual é o alinhamento que eu quero fazer, não é, pessoal? Já estou aí com uma estratégia de jogo. Pensando nessa estratégia, eu vou entregar, ó, essa peça aqui para Rian. Então vamos lá, gente. Eu já sei onde eu vou jogar, que eu também já tenho a minha estratégia. Então eu vou jogar essa peça aqui. Bom, pessoal, estou vendo aqui a interação de vocês, a torcida. Então, vamos lá. Ó. Rian, ele posicionou a peça aqui em cima, não é isso? Isso. E agora ele tem que fazer o quê? Ele tem que me entregar a peça para que eu possa jogar. Então, qual peça Rian vai usar de estratégia para me entregar agora? Vamos lá, eu já saquei que ele quer fazer aqui, gente, ó, um alinhamento de peças lisas. Então eu vou dar uma peça marcada para ele. Vou entregar essa aqui, ó. Bom, então, pessoal, ele me deu essa característica aqui de peça. Peça verde. E é um triângulo menor. Mas daí nós temos um triângulo aqui embaixo, não é? Ó, vou ser bem estratégico, pessoal. Eu vou colocar essa peça aqui. E eu vou entregar para Rian essa peça aqui, ó. Então vamos lá, agora eu vou jogar com essa aqui. Deixa eu ver onde é que eu posso jogar. Eu vou colocar essa peça no seguinte local. Vou colocar ela aqui, que eu já tenho aqui a minha estratégia para vencer. Continue torcendo por mim. E eu vou entregar para o Guilherme a seguinte peça. Eu sei que se eu der uma peça marcada, ele vai vencer aqui embaixo. Então eu não vou entregar uma peça marcada para ele. Eu vou entregar uma peça que seja essa aqui, ó. Um triângulo liso. Bom, vamos analisar o jogo. Quais são os possíveis alinhamentos que nós temos nessa rodada? Como o Rian comentou, se ele me der uma peça marcada, eu poderia fazer um alinhamento aqui. E ele me deu essa peça. Mas eu tenho que pensar em qual local eu vou colocar, porque... Bom, pessoal, tem que usar de estratégia, né? Eu não quero que ele vença nessa live, mesmo que seja a revanche dele. Então, pensando, eu acho que eu vou colocar essa peça... Bom, se eu colocar essa peça aqui, eu não posso entregar uma peça lisa para ele, porque senão ele ganha. Mas eu também não vou poder entregar uma peça marcada. Então, aqui é uma boa opção para eu colocar, pessoal, essa peça? Creio que não. Gente, eu vou colocar essa peça aqui, porque eu não quero que ele faça alinhamento aqui, tá bom? E aqui não tem mais como formar alinhamento, porque essas peças, ó, uma delas é pequena e 3 são grandes. Então aqui não forma alinhamento, tá bom, pessoal? Então a peça que eu vou entregar para ele agora... Bom, ó, pessoal, acabei de ver. Aqui na diagonal nós temos 3 quadrados. Se eu entregar uma peça quadrada para ele, ele vai fazer o alinhamento. Então, pensando nisso, eu não vou entregar uma peça quadrada e vou pensar em uma peça triangular para entregar para ele. Como ele não está correndo risco de fazer alinhamento agora, eu vou entregar essa peça aqui. Então vamos lá, gente. Ele quer vencer mesmo. Então eu vou pegar aqui essa peça, né, que ele me entregou, e eu vou pensar aqui numa estratégia para que eu possa vencer. Então eu vou colocar essa peça aqui em cima, porque eu já tenho minha estratégia aqui que está formulada. E eu vou pegar essa peça aqui, ó, para entregar ele.
Por quê? Porque eu tenho a minha estratégia, vocês vão entender. Ou melhor, não vou entregar isso aqui não. Pensei aqui melhor e eu ia acabar perdendo, porque o Guilherme está me ludibriando. Gente, vocês estão vendo que Rian está sendo muito competitivo, tá vendo? Eu não ele sou tá com a torcida muito grande e ele tá ganhando esse engajamento. Então eu vou entregar essa peça aqui grande e verde. Bom, eu acho que agora nós estamos chegando em uma situação que qualquer peça que eu for entregar a Rian após essa, ele vai acabar ganhando. Então, pra não ficar muito longo esse jogo, ele tá competitivo aqui, pessoal. Ele tá competitivo. Bom, eu vou posicionar essa peça. Vamos ver os possíveis alinhamentos. Se ele colocar aqui na diagonal, ele vai... Deixa eu ver, pessoal. Os possíveis alinhamentos. Quadrado na vertical, na diagonal. Pessoal, usando de estratégia, que na verdade eu nem sei qual estratégia eu estou utilizando, porque Rian agora, ele tá levando pro pessoal. Eu vou posicionar essa peça aqui. E percebam que qualquer peça que eu entregar agora, creio que Rian vai formar um alinhamento. Por quê? Na verdade eu quebrei o alinhamento, né, de formar as peças quadradas. Porém ainda há outro alinhamento que seria peças lisas. Se eu entregar uma peça lisa, ele vai e faz um alinhamento. Pessoal, a respeito das regras, não se preocupem que, assim como a live da semana passada, será disponibilizado após a finalização da live. Será disponibilizado nos stories e também será enviado uma versão para os professores de vocês, ok? Para estarem passando para vocês. Agora a peça que eu vou entregar para a Rian, bom, eu vou ser uma boa pessoa, tá bom? Vou entregar essa peça aqui para a Rian. Então, gente, agora eu vou posicionar essa peça aqui e vou fazer uma coluna só de peças lisas. E agora eu falo quarto e venci o jogo. Bom, pessoal, Rian acabou de vencer o jogo porque ele fez um alinhamento, tá bom, com 4 peças e elas têm pelo menos uma característica em comum, que é a peça em formato liso. Então, agora, né, nós chegamos a essa revanche, porque a nossa estratégia de jogo foi justamente mostrar para vocês algumas dos alinhamentos que poderiam ser formados. O pessoal está aqui comemorando, né? Dando parabéns a Rian. Gostaria de agradecer aos meus fãs que estão sendo por mim durante todo esse jogo. Amanda, Adriano. Estão dizendo que foi roubado, também acho, tá, pessoal? Mas bem, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, sobre a estratégia de jogo, como joga. A questão das regras, como eu comentei, está disponibilizado justamente nos stories, tá bom? Após a finalização. Então aqui, a Aninha tá dizendo que você só ganhou porque eu deixei. Eu também acho, Aninha, porque... não deixou. Porque eu quis ser uma pessoa muito boa, tá vendo? Então, pessoal, irei aqui reservar o nosso jogo. Bom, esse aqui vai ser o questionário dessa live. Lembrando que vocês não precisam se preocupar em tirar print, em correr para printar o celular, não se preocupem a tela, porque será disponibilizado também nos stories, tá bom? Essa imagem dessa folha, como também um formulário para vocês estarem respondendo. Então, após a finalização da live, a construção do tabuleiro, das peças, após jogarem, vocês podem estar respondendo, tá bom? Esse questionário e enviando para os professores de vocês, ok? Agora, nesse momento, eu vou rotacionar a câmera e eu e Rian, né, iremos nos despedir de vocês e agradecer por esse momento do Sem Mais Nem Menos Online 2025. Então não saiam agora. Iremos aqui nos despedir de vocês. Tô vendo ainda o pessoal comemorando. Bom, pessoal, aqui está a Rian, né, que foi meu adversário hoje. Bom, tanto eu como o Rian estamos imensamente agradecidos, tá bom, por esse Sem Mais Nem Menos Online 2025. Foi muito gratificante, né, fazer essas lives, tá bom? Nós fomos os apresentadores, Rian da Live 1 ou da Live 2. E o intuito da gente é justamente trazer essa matemática de forma dinâmica, divertida para vocês, né, Rian? Exatamente. Então, a gente só queria dizer que foi um enorme prazer acompanhar vocês nessa trajetória do Sem Mais Nem Menos Online. E gostaria de dizer que vocês aprenderam muito e a gente aguarda o retorno de vocês nos formulários, tanto nesse quanto da live anterior.
Então nós agradecemos, pessoal, o engajamento de vocês, os comentários. Estamos olhando também, né, os formulários que estão enviando. Ainda está aberto, tá bom? Tanto da live da semana passada, quanto também da live de hoje. Então, após a finalização, a live ficará salva aqui no Instagram, como também no YouTube. Então vocês podem assistir de novo, compartilhar com os amigos de vocês, construírem o jogo de vocês. E claro, lembrando, né, se vocês forem jogar, tirem foto, poste, nos marque, né? Nós gostamos muito de ver vocês repostando de Utinori. Então, pessoal, o formulário ficará aberto, tá bom? Não se preocupem, não tenham pressa, mas já vão respondendo, vão jogando. E agradecemos aqui, pessoal. Então, até uma próxima, né, Ian? Isso aí. Esperamos que vocês possam aparecer de novo. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.